Oi, pessoal, eu sou a Isabelle. Se você curte relatos sobrenaturais, você está no lugar certo. Então já se inscreve no canal, ative as notificações e lembre-se de curtir o vídeo logo pelo início, pois ajuda muito a entregar para outras pessoas. E hoje seremos a coletânea especial sobre casas assombradas. Lembrando que vai ser uma coletânea um pouquinho curta ainda, porque eu ainda estou um pouco cansada da gripe, mas espero que vocês gostem. E vem comigo explorar o sobrenatural. E vamos então para o primeiro relato. Minha casa assombrada. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de quando vocês vão ver esse vídeo. Sou mãe de 4 filhos e moro no Tefé, Amazonas, em uma cidade pequena. Vou tentar organizar a minha história antes de contar o contexto total. Antes de ter a minha própria casa, eu morava com minha mãe. O quintal onde eu moro atualmente era o mesmo daquela época, mas antes era apenas um espaço simples sem muita coisa. Um encontro estranho no quintal ocorreu uma noite. Enquanto eu caminhava e escovava meus dentes, olhei para trás e vi algo sentado em um tronco. De início, eu achei que fosse algum dos moradores da rua, já que por lá há muitos usuários de drogas e ladrões. Minha mãe me chamou de volta até a porta e quando eu olhei, novamente a figura havia desaparecido. Gente, desculpa que eu tô bem cansada da gripe, então eu vou ir falando conforme vou falhando um pouquinho a voz, mas vamos lá. Mais tarde, saí com o meu celular e fones de ouvidos para ouvir música. Estava distraída, mas ao abrir os olhos vi algo ainda mais estranho. Uma criatura com forma humana, mas com costas como as de um rabo de um cachorro comprido. Estava cavando no quintal. Fiquei paralisada e corri para dentro. Mudança para o quintal e eventos estranhos. Um ano depois, engravidei e conheci meu companheiro. Foi nessa época que minha mãe me deu um quintal para construir a nossa casa. Desde que nos mudamos, coisas estranhas começaram a acontecer. Certa noite, ouvi barulhos na cozinha, como se alguém estivesse varrendo o chão. Acordei meu marido, que foi verificar, mas não encontrou nada. Assim que ele voltou a dormir, comecei a ouvir passos no corredor e uma risada baixinha, e algumas conversas. Os barulhos só cessaram às 6 da manhã. Quando contei ao meu marido, ele não acreditou em mim. Mais tarde, durante o jantar, alguém bateu à porta. Ele foi atender, suspeitando que fosse seu filho, o fruto de um relacionamento anterior. Saiu para verificar, mas não viu ninguém. E outro episódio perturbador foi em um dia, enquanto eu estava sozinha em casa lavando a louça. Ouvi uma voz dizendo: Andresa, vou pegar o teu celular rapidinho e já volto. Respondi perguntando para que seria, mas não houve passo saindo. Quando fui ao quarto onde deixei o celular carregando, ele estava no mesmo lugar. E não havia ninguém. Voltei para o banheiro mas notei pegadas no chão. Fiquei paralisada. E após alguns minutos saí da casa e me sentei ao lado de fora da casa. Minha mãe percebeu minha expressão e veio conversar comigo. Contei tudo a ela e expliquei a situação com esses eventos. Todos esses eventos estavam acontecendo com frequência. Na tentativa de uma solução, minha mãe chamou minha sogra, que é evangélica, para orar em casa por 2 noites. Tudo ficou tranquilo depois de um tempo, mas depois os eventos sobrenaturais voltaram, e agora envolvendo meu marido. Ele me relatou ter visto um menino de 4 anos. Aparentemente, ele me relatou ter visto um menino atrás de um pano, aparentemente cerca de 4 anos, além de ouvir gritos e choros de mulher. Cansado das noites sem dormir, meu marido chamou o pastor para orar e ungir a casa. Depois disso, as atividades sobrenaturais cessaram. As histórias do passado, minha mãe acredita que o quintal possa ter sido algum palco de ritual ou coisas ruins do passado, que poderia explicar todos esses acontecimentos estranhos. É isso, Isa. Obrigada por ler o meu relato. Eu te agradeço por enviar o seu relato. E criado, gente. Eu também acredito que tenha acontecido como um quintal, você falou que tinha muita coisa. Pode ser que anteriormente foi feito algum ritual, pode ser que tenha acontecido alguma tragédia ali, alguém foi, de arrasta pra cima ali naquele lugar.
Você nunca puxou a história do lugar pra ver? Às vezes são coisas assim que a gente não tem muito. Ah, isso não acontece. Acontece, gente. E era só na parte do quintal. Aí você foi lá e construiu a sua casa em cima do quintal. Aí o ser que tava lá habitando lá, querendo mal, foi lá. Falou, ah, você construiu aqui, agora eu vou atormentar a sua vida. Você não me deixou ficar aqui cavando nos meus quintal, agora você não vai também ter paz aqui na sua casa. Foi mais ou menos isso. Mas muito obrigada por enviar seu relato e vamos então para o nosso próximo relato de hoje. Os barulhos no apartamento. Oi, Isa. Morei em um prédio de 16 andares, no nono andar. Eu nunca gostei de lá. O lugar carregava uma história sombria de crimes e suicídios, o que só aumentava a minha sensação de desconforto. Naquela época eu me sentia muito sozinha. Meu marido trabalhava embarcado e ainda não tínhamos filhos. Sempre tive dificuldades para dormir, mas naquele apartamento parecia ser uma missão impossível. Passava as noites olhando pelas janelas, tentando encontrar alguma calma no céu. Porém, o barulho do andar de cima era constante, como se uma grande festa estivesse ocorrendo, que nunca me deixava em paz. Eram sons de móveis sendo arrastados, pessoas conversando, correntes, tão alto que chegavam a me causar dor de cabeça. Isso acontecia todas as noites, no mesmo horário. Incomodada, comecei a bater no teto com a vassoura para tentar fazer o barulho passar, mas nada resolvia. Decidi falar com o síndico e pedir para que ele conversasse com os moradores do apartamento acima. No entanto, ele me surpreendeu ao dizer que aquele apartamento estava vazio há meses. Achei aquilo estranho e insisti que ele deveria estar enganado, já que o barulho era muito real. O síndico, para provar que eu dizia, pegou a chave e me levou até o apartamento de cima. Quando ele abriu a porta, eu fiquei sem reação. O lugar estava completamente vazio. Foi então que ele me contou uma história perturbadora. A antiga moradora havia tirado a própria vida ali e ateando fogo em si mesma. Ela vivia sozinha e enfrentava um histórico de abandono e tentativas de suicídio. Suas palavras me deixaram em choque. Desci de volta para o meu apartamento com o coração pesado. E os barulhos continuaram por um bom tempo. Algum tempo depois, os sons cessaram de repente, sem motivo aparente. Soube que fizeram orações no prédio e eu gosto de acreditar que finalmente a alma daquela mulher tenha encontrado uma paz. Essa foi uma das experiências mais marcantes da minha vida. E até hoje, ao relembrar, sinto um nó na garganta, sabe? Obrigada por ler meu relato. Estou amando o seu canal. Eu que te agradeço por enviar o seu relato. E eu acho muito pesado, gente. História de gente que se desvive. Acho muito pesado porque assim, é difícil. Porque a pessoa está num esgotamento, numa tristeza, que ela não acha mais que tem alternativa. E sempre tem alternativa. Às vezes não tem uma rede de apoio, não tem alguém que incentive ela a viver. Aí ela vai se definhando, até que ela desiste. Eu acho muito triste, muito, muito triste mesmo, porque são sonhos interrompidos, uma vida interrompida, e pelo que a gente vê, o depois é pior ainda, né? Quando a gente escuta alguns relatos lá no mural, é mais triste, o sofrimento continua. Às vezes a pessoa desiste daqui porque tá sofrendo aqui. E chega lá e continua sofrendo por ter feito uma atrocidade contra si mesmo. Muito complicado. Mas que um dia essa alma encontre a luz e tenha paz, né? Porque é difícil. Difícil. Só quem já passou por períodos de depressão vai saber como que é dolorido, que é difícil. Às vezes a gente só quer desistir mesmo, mas não pode. Procure ajuda, procure Deus, procure um acompanhamento psicológico. Não se entregue, gente, que depois você vai continuar sofrendo. Você acha que vai acabar aqui o seu sofrimento, mas o sofrimento continua ainda depois. E diz que o sofrimento lá é pior do que o daqui. Então, às vezes vale a pena lutar pela vida. Se você conhece alguém, ou se você está passando por um momento difícil, fique à vontade de mandar mensagem pra gente conversar. E não se entregue, pelo amor de Deus.
E é isso, vamos então para o nosso próximo relato. O espírito que me acompanhou. Espera só um pouquinho. Desde criança eu sempre tive experiências estranhas. Via vultos e mesmo hoje ainda vejo tudo. Tudo começou a se intensificar quando eu tinha 16 anos e minha irmã 15. Ela começou a relatar que via uma menina loira com marcas no punho e no pescoço. No início ninguém acreditava nela, mas íamos na onda, achando que fosse coisa da imaginação. Minha irmã dizia que a menina pedia leite. Isso só parou quando a minha mãe pediu que ela deixasse de falar sobre isso. Um dia estávamos todos no quarto e minha mãe deitada. Meu irmão de 6 anos e meu ex-cunhado sentados no chão. Minha irmã em frente à cama. Assistíamos TV. Quando a minha irmã disse: "Mãe, a menina está aqui." Minha mãe, meio que brincando, respondeu: "Fala para ela se sentar." Minha irmã então falou o nome da menina, que infelizmente eu esqueci, e disse: "Pode se sentar, fulana." Nesse momento, vimos o colchão afundar, como se alguém realmente tivesse sentado ali. Minha mãe apontou para o colchão e perguntou: "Ela sentou aqui?" Quando fez isso, o colchão levantou levemente e voltou a afundar, como se alguém estivesse mudando de posição. Minha mãe, que sempre foi cética e de pele morena, ficou branca de susto. Meu irmão correu para o meu lado, meu cunhado ficou transparente e eu entrei em choque. Após isso, minha mãe decidiu mudar de quarto e me colocou naquele. Porém, algo estranho aconteceu. Eu simplesmente não conseguia dormir ali de jeito nenhum. Depois desse episódio, nossa vida virou um inferno. Tentamos de tudo. Pastores, benzedeiras, pessoas que têm ritos espirituais e nada resolvia. Acabamos nos mudando para Corvelo, em Minas Gerais, e parecia que as coisas tinham se acalmado. Mas em um momento em que minha mãe precisou viajar para São Paulo, o fenômeno voltou com força. Minha irmã dizia que via a menina em mim. Eu não podia entrar em casa sem que ela surtasse, completamente transtornada. Alguns tempos depois, nos mudamos para São Paulo, pois fui diagnosticada com depressão severa e precisava de tratamento. Minha irmã ainda continuava vendo a menina em mim e falava coisas que pareciam fora do controle. Mesmo assim, os episódios nunca pararam de vez. Já adulta, casei, tive filhos e, devido a dificuldades financeiras, fomos morar com minha irmã. E foi aí que os fenômenos voltaram com força total. Portas batiam, eventos inexplicáveis aconteciam, e antes mesmo de sabermos da morte dela, uma das experiências mais marcantes foi quando a minha sogra faleceu. Antes mesmo de sabermos da morte dela, a minha irmã recebeu uma ligação. Detalhe: ninguém tinha o número dela. Detalhe: ninguém tinha esse número. Na ligação, a minha sogra, que estava no UTI naquele momento, pediu para falar com meu marido. E logo depois ficamos sabendo da morte dela. Naquele mesmo dia, a energia de casa foi cortada do nada, e os fenômenos se intensificaram com o passar do tempo. As coisas acalmaram um pouco, mas nunca desapareceram completamente. Depois conheci uma pessoa que dizia ser muito minha amiga, mas trouxe muita negatividade para a minha vida. Durante esse período, coisas ruins começaram a acontecer novamente. Ela chegou a se envolver com situações onde o ex-marido tentou invadir a minha casa para matá-la. E eu fui tentar defendê-la e quase fui morta. Pouco tempo depois, entrei em uma depressão profunda. No ano passado, eu tentei tirar minha própria vida. Meu marido me encontrou no quintal, já sem pulso roxo e conseguiu me salvar. Desde então, tenho lutado para me recuperar. Rezo muito para Deus pedindo proteção para mim e para minha família. E hoje eu ainda vejo vultos. Eles não são mais escuros como os antes, mas sinto sua presença estranha, que me arrepia e me deixa assustado. Tenho a sensação de que algo está sempre por perto, tentando me fazer o mal. Às vezes acho que essas coisas querem me levar, mas continuo resistindo às forças de Deus. Peço desculpa pelo relato longo, mas precisava compartilhar. Minha luta continua. E estou grata por estar aqui tentando superar tudo isso. E o relato acaba sem despedir. Outro relato. Como eu digo,
não exista. Se está precisando conversar, pode mandar mensagem pra mim, que eu vou tentar dar uma atenção pra vocês. E é muito complicado, gente. A questão dela ali ainda, provavelmente, dessa primeira casa onde isso morou, ela ficou lá e mudou pro quarto da menina, e a menina deve ter meio que se juntado a ela, meio que tá sugando a energia dela. Pode ser que ela tenha meio que possuído ela, porque depois disso ela começou a sentir uma depressão severa. Às vezes não é nem depressão, você precisa mesmo de um exorcismo pra tirar o bicho ruim de cima de você, que tá tirando a sua alegria de vida, que tá tirando a sua vontade de viver. Às vezes nem tudo é psicológico. Hoje em dia a gente preza muito pro científico e esquece muito do espiritual. E tudo começou quando vocês moravam naquela outra casa que era assombrada da menina. A sua irmã via o rosto da menina em você. Então, às vezes, é bom estar dando uma olhadinha nisso daí, né? Pedir para um padre ver se não precisa benzer. Benzedeira, alguma coisa do tipo. Mas é isso, gente. Esses foram os relatos de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. E lembrando, se você tem um relato e gostaria que eu lesse ele aqui no canal, aqui na descrição vai estar os métodos de envio. Muito obrigada a quem assistiu até aqui. E uma boa noite e bons sonhos.